com partido. Eles votam no candidato, né? Isso é uma característica nossa aqui, que a gente acompanhou na Constituição Civil, e isso tem sido, eu acho que, importante os trabalhadores ficarem à vontade. Na maioria das obras que nós passamos, o pessoal detonaram. O mamãe falei, o pessoal detonaram o cara de ponta cabeça, né? Aqui eu não sei o que eles vão fazer com você. Bem que aqui está com pouca gente, 200 pessoas mais ou menos. Você vê obras aí já com mais de 1000 pessoas, né? Mas é importante que vocês perguntem para o candidato Gilmar, que vocês possam imaginar de tudo que tem na cabeça de vocês. Sobre a habitação, qual é o projeto dele para a habitação, qual é o projeto do Gilmar para geração de emprego e renda, o que ele pensa para São Paulo, na área de transporte, que é uma das coisas que o pessoal tem reclamado muito por aí, transporte lotado, e isso foi uma das coisas que fez com que contaminasse muitos trabalhadores, foi os transportes sem higienização, sem máscara, sem os protocolos devidos, né? Isso foi o que nós sentimos, tanto é que a gente tinha duas coisas, que era trabalhar nos canteiros de obra na conscientização dos empresários e dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, fazer pressão em cima do transporte para que fizesse higienização e criasse, principalmente, distanciamento. Eu acho que aqui em São Paulo é raro no começo, que deixaram 70% dos ônibus na garagem, e os poucos que rodavam lotado, né? Eu sei que lá alguém, mas no final você levanta a mão e pode perguntar para mim ou para o Gilmar, mas eu vou só dar a palavra para o Gilmar e você pergunta. Mas é importante, eu acho que disso tudo, é que nós conseguimos manter o emprego no setor da construção. E na área de habitação, São Paulo, você sabe que o Brasil todo tem 7,7 milhões de famílias que não tem casa para morar. Mas tem um setor que você conhece bem, que é 23,9 milhões de pessoas que moram em residência inadequada. O que fazer? E a maioria desse pessoal. Nós fomos numa obra aí. Pessoal, bom dia. A gente está aqui na região de São Mateus, na obra da Sugoi. A gente e trabalhadores, o Gilmar veio hoje aqui passar por uma espécie de sabatina, não é? Perguntas que ele vai responder após uma palestra que ele vai dar aqui em instantes, e a gente vai ouvir um pouquinho. Já vou pedindo para vocês compartilharem aí, quem está ali ao lado dele, Intracom, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Ramalho, e a gente vai ouvir aqui o que o Gilmar tem a dizer a esses trabalhadores e trabalhadoras. Aqui faz um barulhinho qualquer, os caras enchem de polícia, e quando nós não estamos fazendo nada errado, estamos dentro da lei, depois das 7 horas, faz parte. Então, pessoal, eu vou pedir que vocês recebam com aplauso, com respeito. Quando fala com respeito, isso não significa que vocês não vão perguntar o que vocês quiserem. Pergunte o que quiserem, tanto para mim como para o candidato. Nós vamos passar para o Gilmar Tato, para que ele possa fazer as suas explanações, apresentar o seu plano de governo e depois poder responder todos os questionamentos dos senhores. Participar dos debates políticos de todo mundo, porque depois, se ele se tornar prefeito, é importante que nós possamos ter esse elo de ligação para a gente estar discutindo aquilo que interessa no seu bairro, cada um nas suas comunidades, mas principalmente o que mais nós defendemos, que é a política de geração de emprego. Aplauso para o nosso candidato, fique à vontade, Gilmar, fala o que o senhor quiser, aqui é democracia total. Se eu levei até o mamãe falei, que disse que todo mundo é ladrão, né, político, dirigente sindical, empresário, todo mundo é bandido, né? E eu no final fiz uma provocação. Eu falei, vamos imaginar a mamãe falei que dia 29 você virou prefeito, como é que você vai governar se todo mundo é ladrão? Porque pelo menos 55 vereadores são eleitos. Será que você não é eleito, todos 55 é ladrão? Ele mudou o discurso, não, nem todos, em todo lugar tem dirigente sindical honesto, dirigente sindical desonesto, político honesto. Eu fiquei um pouco confuso, porque você falou se todo político é ladrão, com quase 500 mil votos, 478 mil votos, é político, né? Então se incluiu também no meio dos ladrões. Então, às vezes fala alguma coisa, ou fala para aparecer, ou fala. Tem muito sentido do que se fala. Mas foi dada a palavra e ele falou o que ele quis. Chamar todo mundo de ladrão, só fiz essa provocação. Se todo mundo é ladrão, como é que o cara vai governar? E eu não acho todo mundo. Ladrão tem em tudo quanto é lugar.
tem no meio empresarial, trabalhador, dirigente sindical, político. Mas quero dizer uma coisa para vocês: quem manda no mundo não é aqui. Nós estamos hoje disputando para ver quem será o presidente dos Estados Unidos, quem fica lá. E vocês viram a guerra, e lá não é obrigado a votar, mas tem filas e filas para votar, porque sabe que os destinos de qualquer lugar estão nas mãos dos políticos. Advogado, promotor, delegado, juiz são aplicadores do direito. Quem constrói as leis são os políticos. E quem executa para apresentar esse ou aquele projeto é o ter apoio também dos políticos. Se for aqui no caso, ele vai precisar de 55 vereadores, 2/3. Se é em Brasília, são 513 deputados. E nós realmente não tivemos sucesso na reforma trabalhista, podia ter acontecido, mas de uma forma melhor, é porque lá nós temos menos de 50 deputados que têm compromisso com a classe operária. Dos 513, a maioria tem compromisso com latifundiário, com banqueiro, com grandes indústrias, nem mesmo para o pequeno tem. Existem dois tipos de gente: que gosta da política e os que não gostam da política. A diferença dos que não gostam e odeiam a política é que são governados pelos que gostam. E às vezes os que gostam pode ser que não sejam totalmente honestos ou muito honestos. Então política é necessário não só aqui no Brasil. Vocês estão acompanhando a imprensa, a rede de televisão, vocês estão vendo a disputa lá, né, do Trump lá e do Joe Biden, para ver quem disputa os Estados Unidos. Hoje a gente sabe, tomara que seja o Biden. Esse acaba com um pouco da arrogância do Trump e também do amigo Bolsonaro, né? Essa porcaria, Gilmar, infelizmente eu votei nele do Dória, né? Mas, como na vida, a gente erra. Que hoje eu estou totalmente arrependido de ter votado nos dois, não só nele, tá também no Dória. Mas faz parte. Não dá para dizer também, não votei não, porque além de votar eu saí na foto lá apoiando os dois. Mas a gente erra também. Mas tem a humildade de dizer, errei, porque não existe um cara mais xarope do Brasil do que o presidente da República, tá? E o outro é vaidoso demais. O resto fica na mente de vocês. Gilmar, com você, meu amigo. Antônio Ramalho, presidente do Sindicato da Construção Civil. Bom dia a todos vocês. Vou me apresentar. Primeira coisa, quando a gente começa a conversar, tem que ser... Eu vim da roça do Paraná, interior do Paraná. Nós somos em 10 irmãos. Meus pais eram agricultores. Talvez a maioria de vocês aqui, ou os pais de vocês, teve o mesmo destino. Eu vim para São Paulo com 13 anos, com 14 anos, eu já comecei a trabalhar de office boy na cidade de São Paulo. Tudo que eu tenho, eu devo a essa cidade. Não posso reclamar. Essa cidade foi muito generosa comigo. Foi aqui que eu casei, criei meus filhos. Hoje já estão, meu filho, uma filha advogada, meu filho esse ano. E eu fui nessa cidade junto com Lula. Eu sou do PT desde o início, era garoto ainda, mas a gente construiu o PT. E eu fui deputado estadual, fui deputado federal de Lula e no primeiro e 2 anos do da Dilma. Aí os governos da Marta e do Haddad. Eu tive no governo da Marta de implantar almoço e janta nas escolas, comida de verdade nas escolas. Quem tem filho ou quem estuda em escola pública municipal, antigamente as crianças comiam bolacha seca. E eu entrei na Secretaria de Abastecimento e tenho muito orgulho disso, e de implantar comida de verdade. Arroz, feijão, carne, legumes, suco de laranja natural, frutas. E naquela época, Natal sem fome. E aí 2 anos depois o Lula ganha a eleição na presidência da República, o Brasil saiu do mapa da fome, reconhecido pela ONU, e hoje com o Temer voltou o Brasil, essa vergonha do povo não ter o que comer, voltou ao mapa da fome. Mas aí depois eu fui para a Secretaria da Subprefeitura, que permitiu conhecer a implantação da subprefeitura, toda a máquina da prefeitura, todas as secretarias, todas as empresas, tudo, e na implantação da subprefeitura. Depois eu fui para a Secretaria do Transportes. Aqui eu acho que todo mundo tem o bilhete único.
O bilhete único, eu era secretário de transporte que implantou, a Marta era prefeita e fui eu que implantei quando eu era secretário de transportes. Então implantamos o bilhete único, a pessoa, antes do bilhete único, se pegasse 3 ônibus, pagava 3 passagens. Com o bilhete único, paga apenas uma. Agora, o Bruno e o Covas, eles entraram e eles reduziram a integração, era de 4 horas, reduziram para 2. Quero já assumir compromisso com vocês aqui. A primeira medida é voltar para as 4 horas o bilhete único. E o Leve Leite, que não era ainda um programa, não era nem do PT, era da época do Leve Leite. Agora o Bruno e o Dória, eles tiraram o Leve Leite de 600 mil crianças, nós vamos devolver o Leve Leite para 600 mil crianças. E nós implantamos no Haddad passe livre para os estudantes. Voltou também o Dória e o Bruno, tiraram o passe livre do estudante e voltou para a meia entrada os estudantes. Então, e eu fiz as faixas de ônibus. E que o pessoal do carro fica tudo parado lá, um atrás do outro, enfileirado, e o ônibus vai embora. Eu fui o que mais fez, eu fiz mais de 500 quilômetros de corredor e de faixa de ônibus na cidade de São Paulo. Então, pessoal, eu falo tudo isso, com essa experiência de quem conhece a prefeitura, de quem fez, que eu estou me colocando como candidato a prefeito e estou aqui pedindo o voto de vocês, para votar no 13. O Ramalho falou, tem o candidato do Bolsonaro, que é o Russomano, tem o candidato do Dória, que é o Bruno Covas, e tem o candidato do Lula, que é o Gilmar Tato, sou eu. Então, eu queria, é assim, quando a gente vota errado, dá o que deu no Brasil. O Bolsonaro, o Temer, eles deram o golpe na Dilma, o Bolsonaro assumiu agora, fez a reforma trabalhista, que não garante direito para os trabalhadores. Se vocês têm algum direito aqui, é porque teve o sindicato que fez o acordo coletivo, senão eles querem acabar com o 13º, quer acabar com as como na aposentadoria. É muito difícil hoje a gente se aposentar. Então eles vão tirando cada vez mais direitos do povo. Mais direitos do povo. E eu costumo falar, o PT dá direitos e quando o PT volta, o PT põe direitos de novo. E foi o que aconteceu aqui na cidade. Eles tiraram o Leve Leite, eles tiraram o passe, a integração de 4 horas, reduziram para 2 e tiraram o passe livre dos estudantes. Nós vamos dar o passe livre para os desempregados, nós vamos reduzir a passagem nos domingos, feriados e de madrugada para R$2. Nós vamos fazer a fila andar da quem precisa fazer exame, quem precisa fazer uma consulta, quem precisa de cirurgia eletiva na rede 24 horas, nós vamos fazer a fila andar. E as pessoas que têm exame marcado na rede pública municipal, ela vai ter direito a passagem gratuita com o acompanhante. E quero dizer para vocês, da área da construção civil, nós temos uma para geração de emprego. Porque eu não acredito no Bolsonaro que ele vai gerar algum emprego. E nem no Dória. Não acredito. O Bolsonaro acabou com o programa Minha Casa Minha Vida, que gerava muito emprego. Além de dar casa, gerava muito emprego. Ele acabou com esse programa. E o Dória acabou com a CDHU, que fazia muita casa aqui na região metropolitana de São Paulo. Então nós, na área de moradia, para garantir casa para as pessoas, nós vamos criar o Minha Casa Paulistana. Nós vamos construir 40 mil casas nos 4 anos de governo. 40 mil casas. E nós vamos fazer, porque isso gera emprego. Isso gera emprego e garante. E essas 40 mil casas é para quem ganha até 3 salários mínimos. Nós vamos fazer urbanização de favela, regularização fundiária. Tem muita gente que mora em lote que está ilegal. Nós vamos regularizar esses lotes. É mais de 2 milhões de pessoas que moram desse jeito. Nós vamos regularizar esses lotes. E a política de geração de emprego, sabe como, pessoal? Por exemplo, a prefeitura, ela gasta muito dinheiro com as roupas da rede de saúde. A rede Hora Certa, as UPAs. E esses uniformes podem ser feitos através de cooperativas. Ser feitos nas regiões. O mesmo uniforme escolar que foi feito na época da marca do PT.
o uniforme escolar, ao invés de uma empresa ser contratada, e às vezes essa empresa lá, nós fazermos cooperativas de costureiras e costureiros nas regiões e fabricar esses uniformes. A reciclagem do lixo, a parte orgânica, fazer horta comunitária, e a parte de papelão, de vidro, de plástico, você vender para a indústria. E criar também cooperativas para criar emprego no bairro, entregar emprego onde a pessoa mora. Cada região de São Paulo tem 32 subprefeituras, 96 32 subprefeituras em cada região, você ter uma política de geração de emprego. Isso, e fazer com que as pessoas consumam, gastem no próprio. Isso aquece também o comércio local. O pequeno, o microempresário, ele ganha com isso e emprega mais ainda no local. Não precisa a pessoa se deslocar daqui e ir para o centro para procurar emprego. Então, fala aqui uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que fez muito pela cidade. Sou do PT, sou do Lula, eu não escondo quem anda comigo, do Haddad, não escondo quem anda comigo. E se vocês verificar, na cidade de São Paulo, quase tudo que tem nessa cidade tem o dedo do PT. O Céus foi ideia do PT. O bilhete único, taxas de ônibus, do PT. As ciclovias que tem aqui, do PT. Que se não fosse essas ciclovias, um monte dessa garotada que está entregando essas mercadorias hoje de comida, estava sofrendo acidente e morrendo, e por isso da importância das ciclovias. Então, falei do uniforme das crianças, foi na época do PT. Quem põe a criança para pôr no tag, no vai e volta, é o PT. Então, por isso, gente, que eu venho aqui de cabeça erguida, pedir o voto de vocês. É possível a gente enfrentar a desigualdade social na cidade de São Paulo. A desigualdade está aumentando a cada dia. Na época do Lula não era assim. Na época do Lula, o pessoal tomava cerveja, comia carne, às vezes já viajava até de avião, tinha pleno emprego. Então, o Brasil saiu do mapa da fome. O Brasil tinha, quem ia para fora tinha orgulho de falar que era brasileiro. Hoje é uma vergonha em função do Bolsonaro. Por isso que eu estou aqui pedindo para vocês nos ajudar. Não é uma eleição fácil. Eu tenho para o segundo turno. O PT é muito forte na cidade de São Paulo e a gente pede o voto de vocês, pede que vocês conversem com os parentes, com os amigos, para a gente ir para o segundo turno e voltar a governar a cidade de São Paulo. O PT já governou 3 vezes, com a Erundina, e na época da Erundina fizemos mutirões de moradia. Depois, com a Marta, fizemos muita coisa com a Marta. E depois, que o Haddad organizou as finanças da prefeitura, diminuiu a dívida em 60%. Então, queria que com o Lula, o salário mínimo aumentava todo ano. Todo ano. Agora, pela primeira vez, o salário mínimo não aumentou para recuperar o que a inflação. Então, por isso que do Partido dos Trabalhadores, partido que defende os trabalhadores, a elite não gosta do PT, a elite não deixou o Lula ser candidato, porque se o Lula fosse candidato, ele ia ganhar de novo. Eles processaram o Lula injustamente, prenderam o Lula injustamente, não deixaram o Lula ser candidato, e olha o que deu. Deu Bolsonaro aí, e tem gente muito sabida também que erra. Como o Ramalho falou, tá vendo? Né? Então, eu do lado dos trabalhadores, da classe trabalhadora, foi aí, eu fui criado nisso, e a gente... Eu estou aqui, pedindo votar no 13, e nós vamos ganhar essa eleição, e o PT vai governar a cidade de São Paulo, e preparar 2022 para o Lula votar ser o presidente da República, e espero que deu, né? Porque ele não é cabeça dura, não. Tá bom, gente, obrigado. Essa é a formada em História. Eu já fiz o mestrado lá na USP e estou fazendo doutorado nesse momento. Eu peguei toda a experiência que eu tive na administração pública, principalmente na área da mobilidade, do transportes, e estou levando para a universidade. Então, me sinto uma pessoa preparada, com coragem, para fazer o que nós fizemos no transporte, teve
enfrentar a máfia do transportes, tinha que ter muita ousadia, muito conhecimento, e foi a partir disso que nós fizemos o bilhete único, as faixas de ônibus na... Forte abraço. Obrigado, prefeito. Vamos agora às perguntas. Tinha um trabalhador aqui perguntando para mim, onde é que ele foi, o trabalhador, hein? Cadê o companheiro aqui? Hã? Mas, vamos perguntando o outro, que estava aqui do lado. Foi para lá? Tá, mas bom, você espera que ele volte aqui para fazer a pergunta. Ele fez para mim, eu pedi que fizesse para o Bolsonaro. Ó, Piririca, levantou a mão aqui, tem um... Fique à vontade, pessoal. Pergunta o que vocês queiram, tá? Ô Gilmar, bom dia. Gilmar, você falou no transporte e tem um erro no transporte muito grande. O trabalhador, ele pega a condução dada pela empresa e toma de quanto? E foi para o trabalhador pagar ou a empresa pagar. Só que agora mudou. Não tem entregação em terminais mais de ônibus. A gente pega o ônibus, eu mesmo pego o ônibus, num ponto desse no outro já é outra condução. Quem paga essa diferença? É o trabalhador, a empresa ou a prefeitura? Prefeitura. Então, o senhor Mário Cova, Bruno Cova, está levando esse dinheiro. Está aplicando não sei aonde. Porque meu bolso não está. Também sobre os cortes que teve de ONG no Brasil e dos programas sociais, o dinheiro está sendo aplicado aonde? Porque antigamente o PT roubava e trabalhava, e hoje está onde? Está meio estranho esse Brasil nosso. Pessoal, a gente está ouvindo aqui os trabalhadores, né, que agora vão fazer uma sabatina. O nosso próximo prefeito aqui, o Gilmar Tato. Esse trabalhador aqui está reclamando, né, que antes tinha a integração de ônibus, que agora não tem mais. Ele está fazendo aqui um desabafo, não é? Revoltado contra o atual prefeito Bruno Covas, perguntando onde está o dinheiro, né? Porque quando ele desce de uma condução, ele tem que entrar em outra e ele paga uma segunda passagem. E aí o Gilmar colocou aqui a proposta, vamos ouvir. Pessoal, na pandemia, os ricos ganharam muito dinheiro. Na pandemia, os ricos ganharam muito dinheiro. E o Bolsonaro não queria dar o auxílio emergencial. Aí o PT e os partidos de esquerda propuseram, era o salário mínimo, mas propuseram R$600. E aí o Bolsonaro queria dar 200 e acabou aprovando 600. E agora o Bolsonaro caiu para 300, até dezembro. E a proposta do PT é que o auxílio de R$600 ele continue, porque tem muita gente que não tem emprego, não tem como arrumar emprego e precisa desse recurso para comer, Mas é sempre assim. Os ricos, a elite só fala mal do PT e do Lula. Vocês não vê o Lula na televisão. Vocês vê o Lula na televisão, não agora no programa eleitoral meu que eu estou colocando ele. O Lula nunca está no Jornal Nacional, tá a Globo aqui, ó, tá aqui. Né? Não tem nada a ver com os profissionais da Globo. O Lula nunca está no Jornal Nacional. O Lula nunca está no SBT. E quando tá é para falar que ele roubou. Vocês já perceberam? Nunca fala do Lula uma coisa boa. E quando o Lula foi presidente da República, teve a transposição do Rio São Francisco. Quando o Lula foi presidente da República, teve o ProUni. Essa juventude estudava. Ninguém fez mais faculdade, construiu mais universidade no Brasil do que o Lula. O Minha Casa Minha Vida que eu falei, para todos que eu falei, emprego. Ó, no final de semana, e olha que eu faço campanha, Ramalho, muito tempo. Eu andava no sábado e domingo, a parte da tarde, nessa periferia, de mesinha, cheio de cerveja, e gente comendo carne dia e noite. Era assim, porque o povo tinha dinheiro para gastar. Comprava geladeira, comprava televisor, fazia o puxadinho para sua casa. Esse era o Brasil que a gente estava construindo. Aí de uma hora para outra deram o golpe na Dilma, acabou tudo, processaram o Lula injustamente. O juiz que prendeu o Lula no primeiro dia do Bolsonaro, ele virou ministro da Justiça. E vocês sabem que juiz tem que ser imparcial.
Porque o dia que o juiz estiver lado, e foi isso que o Moro fez, e foi isso que o Daniel fez no Ministério Público, que aí acabou a justiça. Pro pobre. Fizeram isso com Lula para ele não voltar a ser presidente da República. Por isso que nós do PT a gente resiste, e a nossa força é a força do trabalhador, é a força de vocês. Vocês têm que entender que foi justamente no governo federal ou aqui na prefeitura, quando o PT governou, foi aonde teve direitos. Teve creche, teve escola de qualidade, merenda de qualidade, transporte público com decência. Olha o que o Bruno fez na pandemia. Olha o que o Bruno fez na pandemia. Ele pegou, fez a quarentena do carro, deixou o carro em casa e jogou todo mundo para o transporte público e reduziu o número de ônibus nas linhas, colocando todo mundo para ser infectado com o coronavírus. O que ele está fazendo? Ele devia aproveitar agora, começar a fazer a volta da criançada das escolas. Não está fazendo nada disso. As escolas estão abandonadas. Os céus estão abandonados. Mesmo antes da pandemia. A criançada não podia estar na piscina porque a piscina a água não estava limpa. Então, o teatro do céu, o cinema do céu não está funcionando. Então, é esse abandono. Eles não sabem cuidar de povo, não sabem cuidar de gente. Por isso que um dia eu quero, o meu sonho um dia ainda é ver o Ramalho vindo pro PT. Sabe? Porque ele defende o trabalhador. Eu não estou aqui para te encher, tá certo? Você aqui, ó, você foi humilde. Votei no Bolsonaro e votei no Dória. Você falou. Tá certo? E quando encontro ele, o saco dele falou: "Ó, Ramalho, tudo que você defende, tudo que você pensa, é coisa do PT. Você devia estar do nosso lado do Lula." Mas ele é cabeça dura, deve ser cearense, o que você é? Paraibano. É da Erondina, é paraibano. Mas não tem problema, mas você percebe? Então, eu não acho que tem gente só séria só no... Tem nos outros partidos também, mas do ponto de vista de coletivo, do ponto de vista que quando o governo defende os trabalhadores, aí vocês me desculpam, foi na época do governo do PT, e eu tenho muito orgulho de ser do PT, porque 7 hospitais construímos aqui na cidade de São Paulo. Vários, quando você vai na Rede Hora Certa, 35 Rede Hora Certa foi na época do PT, aqui do Haddad, que nós construímos. Então por isso que eu venho aqui de cabeça erguida pedir voto, porque a gente tem que andar de cabeça erguida, não deve nada para ninguém. E nós temos que todos os dias conscientizar os trabalhadores para que eles entendam que você tem de um lado a elite, tem do lado os trabalhadores, e tem aí. Tá aí. O PSDB está 35 anos no governo do estado. Nem a despoluição do Rio Tietê conseguiram fazer até que tem, depois de 35 anos, quando todos os países da Europa já despoluíram os rios. E nem isso eles conseguiram. Mais alguma pergunta, pessoal? Pode falar. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, eu queria saber sobre essas obras do monotrilho, que está tudo parado. Que só tem roubo, só roubo. E quando o trabalhador sai para procurar trabalho, a primeira coisa que ele é humilhado em frente a uma obra. Não, aí você passa o dia todo em frente a uma obra. Aí chega 1, 2 ou 3 e entra direto. É ou não é, pessoal? Eu tô mentindo? Certo? E outra coisa, o senhor tá falando... O Dória é o menininho de papai. 4 vezes. O senhor é o quê? Eu sou professor. É só isso. Eu sou professor. Você falou do monotrilho. Aqui... eu fui secretário de transporte da prefeitura. O monotrilho é do governo do estado, governado pelo PSDB. O certo aqui, gente, era fazer metrô. O metrô que vinha lá da Vila Prudente e que seguisse até Tiradentes. Passava aqui, passava por Vila Prudente, Sapopemba, São Mateus, e depois fosse para a cidade de Tiradentes. Por quê? Porque o metrô carrega mais gente. O metrô carrega mais gente. Então fizeram um negócio aí horrível, fica lá em cima, que eu tenho medo de andar nesse negócio que balança, e é isso que você falou. Realmente tem muita denúncia de roubalheira, e do ponto de vista de carregamento, carrega muito pouca gente, e volta e meia tá atenção, porque lugar nenhum no mundo existe esse tipo de transporte para carregar essa quantidade de gente. Esse é o tipo de
de transporte sobre trilho de aeroporto, para levar de uma estação para outra no aeroporto. Não é para carregar muita gente, não é transporte de massa. Isso na época a gente denunciou, mas aí na época o Serra e o Alckmin continuaram com essa obra. Tem mais um senhor aí que queria fazer uma pergunta. Esse aqui também. Faz aí, mas pessoal, nós estamos aqui na obra da Sogói, aqui na Zona Leste. O Gilmar está aqui no encontro com trabalhadores de uma obra. E eles estão fazendo agora perguntas, né? O Gilmar está aqui respondendo os questionamentos aqui dessa turma. Queria lhe perguntar, seu Gilmar, qual é a sua proposta para a melhoria da segurança pública? Porque aqui em São Paulo hoje a gente sai com medo de uma bala perdida, a gente entra dentro do ônibus, já sai sem o celular, sem a carteira, sem o chapéu. Aqui hoje está complicado. Qual a sua proposta para a segurança pública? Você sabe que antes de implantar o bilhete único tinha muitos assaltos dentro do ônibus. Quando nós implantamos, diminuiu 90% dos assaltos porque não tinha mais dinheiro para as pessoas. O bilhete único ajudou muito. Mas em relação à segurança pública, nós temos que entender o seguinte: não é competência da prefeitura, é do governo do estado. O que eu vou fazer com a Guarda Civil Metropolitana? Que essa é da prefeitura. Nós vamos pôr ela para cuidar das escolas, cuidar da segurança dos nossos filhos. É isso que eu vou fazer em relação à guarda, prioritariamente. A outra coisa, ela ter uma política, a Ronda Maria da Penha, ter uma política preventiva contra a violência da mulher. Aliás, pessoal, tem aumentado muito a violência contra a mulher. É uma coisa que nós não podemos aceitar. Nós temos que denunciar. Nós não podemos aceitar em nenhum momento que homem, sem vergonha, porque o homem tem mais força que a mulher, evidentemente, e às vezes fica batendo em mulher. Esse tipo de coisa não pode. E eu vou pôr a guarda para fazer a prevenção, para denunciar aquelas pessoas que batem em mulher, porque é muita sacanagem o cara que faz isso. É muita sacanagem. Aqui nós estamos tudo dentro de homem. Aqui 90 e tantos % é homem, e eu não poderia deixar de dizer isso, tá certo? Às vezes o cara toma uma cachaça e chega em casa e vai lá e já... Isso é inaceitável. É inaceitável bater em filho, bater em criança, e é inaceitável bater em mulher. Então a guarda tem que servir para isso. E eu vou trabalhar com a polícia, aí sim você tem razão, com inteligência, sabe? Fazer com que eles se conversam, porque tem que conversar. E o prefeito não pode aceitar que todo dia, toda noite, a mãe às vezes fica esperando o filho chegar e não chega de madrugada, o pai fica esperando o filho, e às vezes a polícia mata quase todos os dias, porque é pobre, porque é preto, porque mora na periferia. E o prefeito faz de conta que não é com ele, não. O prefeito tem que conversar com o governador, com o secretário de Segurança Pública, com o comandante da Polícia Militar. Que história é essa de ficar matando nossos jovens na periferia? E tem vários jovens, vários jovens, a ficha dele não tem... Só pelo fato de ser preto, só pelo fato de ser pobre e pelo fato de morar na periferia. O prefeito tem que se dignar com isso. Eu sou daqueles que falam assim, ó, vamos conversar, governador. Que história é essa? Tem que ter jeito para abordar as pessoas. Porque o filho, o branco da elite, às vezes a polícia, ela pede, por favor, deixa eu ver os seus documentos. Mas quando tem um grupinho de jovens, já vai sair batendo, já sai atirando. Isso nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar. Essa cidade é uma cidade de todos. E o prefeito tem que ser o primeiro a condenar esse tipo de atitude de uma parte da polícia. Não são todos, não. A grande maioria são gente séria. Mas tem uma parte que insiste em só porque a pessoa é pobre, de ficar matando, ficar prendendo, e esse tipo de coisa na cidade de São Paulo nós não vamos aceitar. Isso vale para a comunidade LGBT. Então nós temos que combater a violência contra a mulher e combater também o racismo que existe nessa cidade. É dessa maneira que nós vamos ter uma cidade mais solidária, mais... Isso que eu acredito. Por isso que nós temos que ter, aqui na cidade de São Paulo, tem que ser a cidade da resistência. Totalmente contrário ao que o Bolsonaro é no... Que fala que era uma gripezinha, que não tem respeito para com a vida das pessoas, fala que vacina não é obrigatória.
Ué, quando eu fui criança, eu tive que vacinar. Eu me vacinei. Os meus filhos foram vacinados. Ou vocês não foram vacinados? Todo mundo foi vacinado. Agora, se tem uma vacina que impeça das pessoas ser infectadas, essa vacina a gente vai falar que não tem que ser obrigatória? É evidente que tem. Porque se você não vacina, você contamina os outros. Qual que é o sentido de não ser obrigatória uma vacina que resolva? Por enquanto ainda não tem. Mas se tiver, tem que ser obrigatória. Porque se eu tomo vacina e você não toma, ué, aí você vai me contaminar, ou outra pessoa, então tá errado. E o que não tem que ser obrigatório. Mas aí, é como a volta às aulas. Esses de um repórter, você é favorável à volta às aulas? Ué, é muito ruim o filho da gente perder um ano. Mas eu prefiro que o filho da gente perca o ano do que ele morrer. E quem tem que dizer se vai voltar às aulas ou não sou eu, que não sou médico, não é o Ramalho, que não é médico. São os médicos que têm que dizer, são as autoridades de saúde que têm que dizer se tem segurança para as crianças irem para a aula, se tem segurança para o professor. E o problema, pessoal, não é nem assim a criança, porque às vezes a criança é resistente, ela é imune. O problema é a criança, quando chega em casa, ela tem a mãe e o pai, tem a avó, o avô, tem a tia, o tio, e aí acaba contaminando. Então você aumenta o número de infectados e de mortes. Esse é o problema. Então, por isso que a gente tem que ter responsabilidade e não pode fazer demagogia, brincar com coisa séria, brincar com saúde. Isso não pode acontecer jamais. Vamos à última pergunta, pessoal. Estamos chegando para o final. Cadê o... Pô, deu desinteria. Pessoal, bom dia. Então, para quem chegou agora, a gente está aqui na Zona Leste, na obra da Sugoi. E o Gilmar está respondendo, né? Uma espécie de sabatina aqui com os trabalhadores e algumas trabalhadoras aqui da obra. E agora a gente vai para a última pergunta, mas ele não está aqui, o Ramalho, que é o presidente. Qual é a pergunta que ele tinha soprado no ouvido e vai fazer agora? E no cimento a mesma coisa, desligaram um monte, uma coisa totalmente criminosa que nós... Estancada, né, porque juntamos empresários, trabalhadores, fomos até o Procon e denunciamos essa coisa toda. Quer dizer, no momento que nós temos aí quase 15% de desempregados, mais de 35 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. E o link colhem também nos grupos de WhatsApp. Milhões, você viu que acompanharam e receberam o auxílio emergencial, que agora cortaram pela metade. Deveria ter segurado isso, pelo menos até um pouco mais. Mas eu vou fazer a pergunta do governo. Acho que o candidato a prefeito que deveria receber por que aumentou tudo isso, aumentou arroz, aumentou tudo, e se tinha alguma solução para dar uma estancada nisso. Essa pergunta é importante, porque é o seguinte, todo o país, ele tem uma reserva de alimentos, que antigamente era Conab. O que é? Quando você faz estoque, conforme, por exemplo, se tem uma safra boa do arroz, fica estocado. Quando tem uma safra ruim, o que você faz? Para não aumentar o arroz, você pega daquele estoque e regula. O que o Temer e o Bolsonaro fizeram? Eles acabaram com o estoque regulador. Então, toda vez que você tem um problema, ou de geada, ou problema de enchente, ou um problema que a produção não foi boa na agricultura, aumenta muito os alimentos. E o que está acontecendo agora? O governo não tem essa política de estoque regulador. Isso vale para os alimentos, por isso que o arroz está aumentando muito, a carne está aumentando muito, o feijão, o óleo está aumentando muito. E tem a mesma coisa do gás. Na época do Lula, não sei se vocês lembram, o gás era regulado. E o Lula era muito criticado por isso.
O botijão de gás era R$20, se não me falha a memória. Era R$20. Hoje o botijão deve já. Percebe? Por quê? Porque você tem que ter um estoque regulador e alguns produtos considerados essenciais, que são os alimentos de primeira necessidade. E eles têm que ser tabelados. O governo não pode deixar ficar desregulamentado. O governo tem que se meter. O governo tem que interferir. E a política do Bolsonaro, a política do ministro dele, Paulo Guedes, é deixar livre. Deixar livre. A mesma coisa acontece na construção civil. Então, deixa livre os preços, o preço do cimento, o preço do ferro, toda a cadeia produtiva da construção civil, e aí você aumenta muito quem precisa de casa não tem casa. Por isso que eu sou favorável a você ter o estoque regulador, o governo controlar alguns produtos que são produtos essenciais para ela não subir tanto, mesmo tendo inflação. Essa é a minha opinião e é exatamente isso que está acontecendo. Pessoal, obrigado. Foi um prazer falar com vocês aqui. Eu peço a ajuda de vocês. Vote no 13, Gilmar Tato, o vice é o Zaratilha, nosso deputado. PT já governou 3 vezes a cidade de São Paulo, nós podemos governar a 4ª vez. Depende de vocês. Depende de vocês. Com o presidente Lula quase todos os dias. Ele não pode sair na rua porque ele é do grupo de risco. Mas eu falei para ele. Aliás, ele gosta muito de você, viu? Eu falei para ele exatamente como é que era o formato, mas que eu ia falar com 200 trabalhadores da construção civil. Ele pediu para transmitir um forte abraço a vocês e que ele está bem de saúde, arrumou namorada inclusive, né? Vai casar, mas ele pediu para deixar um forte abraço para todos vocês e eu vou falar com ele e vou transmitir que ele está feliz da vida. Fez 75 anos essa semana e vou falar para ele que estive aqui. Vocês têm um carinho muito grande por ele, tá bom? Pode ser assim? Obrigado, gente. Forte abraço, fique com Deus, bom trabalho para todos vocês. Obrigado. Saúde da família. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado por o senhor ter aceitado o convite e vir debater com os trabalhadores. E em nome dos trabalhadores, levo o nosso abraço ao presidente Lula. Aqui os trabalhadores da construção civil sempre foram muito gratos e nós também, porque na época do Lula se construiu mais de 5 milhões de moradia. Além de ter emprego, nós reduzimos muito o déficit habitacional. Isso foi importantíssimo, não só para gerar emprego, como para reduzir o déficit habitacional. Você não comentou, mas o Lula, quando deixou o governo, deixou aí 1.000 obras em andamento, obras públicas, grandes obras. Hoje, o governo paralisou 4.668 grandes. Tanto é que eu tenho trabalhado muito junto lá ao Tarcísio de Freitas, ao Rogério Marinho, e parece que eles ouviram um pouco, pelo menos de terminar aquelas que estão próximas, como é o caso da transposição. Talvez até o final do ano nós tenhamos aí 35%, faltava 3 ou 4% para entregar. Mas era importante que voltasse a retomada dessas grandes obras e também das pequenas. São 45 mil obras de estado e município também ficaram paralisadas, nem todas por culpa do governo federal, algumas você conhece, são os grandes problemas também com o Ministério Público, o meio ambiente, mas na maioria são essa falta de entrosamento de governo do estado e município. Você sabe, para cada obra dessa tem a contrapartida do estado, você foi deputado, eu também, e a gente sabe da dificuldade de colocar tudo isso. Agradecer à construtora, que abriu as portas para nós, para que a gente trouxesse candidatos sem se importar com o partido, né? E agradecer a vocês, que a maioria aqui trabalha de tarefa, perderam 1 hora aí para te ouvir também é um sindicato, mas eu acho que vocês perderam 1 hora de trabalho, deixando de faturar a tarefa, mas por outro lado vocês ganharam com o debate, junto com o candidato, como tem ganhado todos os outros em cada candidato. E você viu, Gilmar, que o pessoal participa, eles perguntam, tem sido em todas as obras onde nós temos levado os candidatos. Eu acho que democracia é isso,
a gente estar aberto para o debate, para discutir. E por último, quero dizer para vocês, gente, não vota branco nem nulo, mas escolhe um candidato. Candidato a vereador, nós vamos eleger 55 vereadores, tem aí, acho que é 11 candidatos disputando a prefeitura, 11 ou 12, né? Disputando a prefeitura. Escolha o candidato que vocês acham que é melhor. Cobrar isso do candidato, discutir e continuar construindo o debate. Nós sabemos que o cobertor é curto, mas São Paulo, se não me engano, tem um orçamento de ordem de 70 bilhões de reais. Se você administrar, dá para fazer muita coisa. E o senhor pontuou muito bem aqui vários pontos que têm concominância com o nosso pensamento, que é nessa área. Cada um de vocês tem a esposa que gostaria de ter essa pequena e média empresa na periferia, ou está participando de uma cooperativa, e nós apoiamos totalmente. Cada um dos senhores, que por vários motivos, se é difícil profissional arrumar emprego, imagina para quem está saindo da universidade, ou está completando 18 anos agora, ou está completando 16 anos, está querendo entrar no mercado de trabalho. E isso tem a ver, sim, com a prefeitura, com o governo do estado, com o governo federal. Vamos mudar isso se tiver realmente esses debates de um prefeito que tenha coragem. Todo mundo sabe que São Paulo é o terceiro orçamento do Brasil e é ouvido. O prefeito de São Paulo dando uma peitada, o governador é obrigado a ouvir e o presidente da República também é obrigado a ouvir. Claro que precisa ter proposta e a gente viu que é importante ouvir as propostas e vocês estarem acompanhando. Porque arrotar marimbondo aqui na obra é maravilha. Ninguém vê, né? Nós precisamos começar a se organizar para rotar a marimbondo, as pessoas escutam. O doutor Ulisses Guimarães falava que a gente precisa ir para as ruas, para o debate, né? E eu acompanhei muito o Ulisses Guimarães. Estou aí mais ou menos igual o Lula com a idade, porque já vou fazer 72 anos de idade, né? Quero viver mais 70, morrer com 140 anos, né? Mas morrer trabalhando. E é o seguinte... A frase não é minha, para encerrar, é do Roberto Rodrigues, né? Crime passional, tiro pelas costas por um jovem marido ciumento. Um abraço, pessoal! Obrigado a todos! Bom, pessoal, a gente vai encerrar agora, mas dizer para vocês que a gente colocou aqui no lead do post, né? Mas aí, como o Gilmar veio aqui para passar por uma espécie de sabatina com os trabalhadores dessa obra, acabou que foi muito importante essa ação, porque ele acabou falando de diversos outros assuntos, como, por exemplo, a questão da mobilidade, a questão da segurança pública e tantas outras pautas que permeiam o programa de governo do Gilmar Tato, o nosso próximo prefeito da cidade. Então foi bem importante, né, essa participação, essa vinda dele até aqui. O Ramalho da Construção, que é o presidente da Sintracon, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, ele fez questão de trazer outros candidatos também, obviamente, né? Isso faz parte do processo democrático. E o Gilmar, claro, teve a oportunidade hoje de, então, também ter a sua vez, né? A sua vez de falar, não é? Então, com a aqui na Zona Leste de São Paulo, trabalhadores dessa construção aqui. Então, agora, vocês estão vendo aí no meio da tela, ele vai então dar uma entrevista aqui para a Rede Globo, está aqui sendo posicionado, não é? Vai falar um pouquinho então sobre essa primeira atividade aqui de agenda no dia de hoje. A gente começou hoje bem cedinho, 6h30 da manhã, o Gilmar já estava por aqui. O dia, obviamente, promete ser um dia bastante cheio, né? A gente vai passar por todas as regiões da cidade hoje. A gente, obviamente, também vai mostrar para vocês ao longo do dia trechos, né, das atividades que o Gilmar tem hoje de agenda aqui na cidade. E agora, como eu disse para vocês, ele vai dar aquela entrevista ali para a Rede Globo, né? Vamos acompanhar aqui um trechinho e aí peço que vocês compartilhem, que vocês, enfim, comentem, copiem o link e colhem aí
nos grupos de WhatsApp, espalhem, e foi muito importante aqui, muito rica nessa atividade que permeou não só a moradia, mas outros temas, outras pastas que estão dentro do programa de governo do Gilmar. Vamos ouvir aqui um pouquinho, está conversando aqui com o repórter. Vai ser com base na política federal, vai utilizar o meio várias maneiras, através de autogestão e também através de empreiteiras, principalmente pequenas empresas. Então a prefeitura vai disponibilizar, na medida do ou áreas públicas que precisam realmente. Então, o Gilmar está explicando ao repórter ali a proposta dele para a construção das 40 mil unidades habitacionais, não é, que estão dentro do programa de governo. A gente vai encerrar agora essa transmissão, pedindo que vocês compartilhem aí e acompanhem as atividades do nosso próximo prefeito da cidade no decorrer de todo o dia de hoje, tá? Vote Tato, vote 13. Até mais.